botar para gravar aqui. Somos um. Apoio cultural. Acesse escoladecabalabransil.com.br. Acesse www.advogadomoreira.com. Quando ele fala, ele vai falar. Pensa o seguinte, imagina que você está girando para um lado. Imagina uma força agindo dentro de você. Essa força é o que gera tudo o que você faz. Essa é a força motriz de toda a sua energia, de toda a sua vida, de toda a sua qualidade. Mas tá passando também no dia a dia. Beleza. Vai começar a parar isso, começar a fazer isso girar ao contrário. E já tá tendo um resultadozinho aí na galera, assim, que eu tô vendo. Imagina uma linha reta. Não, eu digo assim mesmo, que quando eu venho ali no trânsito e tal, acho que o pessoal já meio que vê para onde a gente vem, né? Fica de olho, entendeu? O que é aquilo que está crescendo ali branco, uma estrutura branca, parece um ginásio? Aqui na rua, aqui embaixo, do lado direito ali. Ali, eu estou aquela prefeitura do Bahia, algumas eu está fazendo tipo um centrozinho comercial. Pensa o seguinte, A prefeitura imagina uma força agindo dentro de você. está sendo bem feito. Tudo que você faz. Agora, só que ali passava o córrego, tá lembrado? Que o lixão fez ali, ela largou aquelas casas, aquela chuva que deu, eu falei que entrou água aqui. É alguma coisa que você nem imagina. Quando a chuva é forte, não tem jeito. Telhado não aguenta. Imagina uma linha reta. Não aguenta. A vazão é muito grande. Então, as casas aqui... A gente está sempre trafegando essa direção. Ainda bem que a gente aqui está no alto, né? Da ladeira, né? Mas a vazão... Na verdade, não é fazer o contrário. Foi demais. Agora tem que limpou aí. Eu vi. Agora isso aí. Eu vi. Vamos lá? Algo profundo lá dentro de você que tem que mudar. E para poder ter acesso a isso, você precisa estudar Kabbalah. Somos um. 12h21 na 88 FM Camaçari, e agora sim estamos de volta com a Sabedoria de Kabbalah, a Escola de Kabbalah Brasil, com o nosso professor Marcel Fernandes. Marcel, seja bem-vindo mais uma vez, uma felicidade estar honrando esse compromisso com esse programa Somos Um. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz, bom dia pessoal da rádio, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Estamos aqui para mais uma semana, para fazer aqui o nosso programa, para levar um pouco de Kabbalah para as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, irmão. Então, vamos lá. Temos hoje aqui uma pergunta, é o seguinte. Vamos falar de sinceridade e falsidade.
A falsidade é pecado, segundo a sabedoria de Kabbalah? Vamos lá, né? Todo mundo sabe, todo mundo pensa já, todo mundo já pensa que sempre que a gente é falso, isso é considerado um pecado. É óbvio que não só do ponto de vista espiritual, religioso, mas até do ponto de vista moral, isso é alguma coisa que não deve ser feito, né? A pessoa não deve ser falsa. Todo mundo sente isso de alguma maneira, com exceção daquelas pessoas que são falsas, né? Agora, o conceito de pecado na Kabbalah é um pouquinho diferente daquele que a gente conhece. E tem também uma outra coisa que é importante a gente analisar aqui. Por que uma pessoa é falsa? Né? Por que as pessoas mentem? Isso tem muito a ver com aquilo que a gente vai estudar logo no comecinho, quando a gente começa a estudar Kabbalah. Toda a mentira, ela é feita para que a pessoa que está mentindo se livre de algum problema, de alguma responsabilidade, ou obtenha alguma vantagem. Essa é a questão principal. Por que as pessoas mentem? As pessoas mentem porque querem conseguir algo que, se ela falasse a verdade, provavelmente ela não conseguiria. É quando uma pessoa, por exemplo, se relaciona com outra e sabe que vai levar uma bronca porque fez isso ou aquilo, sei lá, imagina o garoto que tirou nota vermelha na escola e tem a mãe muito brava, e a mãe pergunta como ele foi na prova, ele sabe que foi uma porcaria, mas ele diz para a mãe que foi tudo bem, tentando se livrar da bronca. A mãe olha assim para ele com um olhar meio duro, assim, meio sério, não diz nada porque acredita no filho que diz que foi bem na prova, mas lá no fundo ela está esperando o dia do resultado, né? E ele querendo que o resultado não chegue, que esse dia do resultado não chegue nunca, porque a mãe vai descobrir a mentira dele. Então, o que ele fez ali quando ele mentiu para a mãe? Isso é um exemplo pequeno, mas a gente pode transportar esse exemplo para todas as situações de falsidade na nossa vida. Quando o garoto faz isso, ele mentiu porque ele não quer levar bronca, porque ele não foi aplicado na escola, porque ele não ouviu a recomendação da mãe, e ele sabe que ele vai levar uma dura. Então, para evitar isso, ele pronuncia, né? Mentira, ele fala, ele mente. É onde está a questão. O que a gente espera da nossa vida? Esse é o ponto. Quem você quer ser? Você quer ser uma pessoa que naquele momento ou em algumas outras circunstâncias você consiga ter um certo jogo de cintura, fazendo uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, ou até se tornando uma pessoa falsa, porque com a falsidade muitas vezes aquilo que você quer chega mais rápido? Ou você está disposto a ser uma pessoa de verdade, alguém com dignidade, com verdade no coração, e que aposta mais numa relação sincera, naquilo que você está construindo para você ser, do que numa vantagem que vai durar pouco tempo, naquela hora que você deixa de levar uma bronca, ou na hora que alguém confia em você, porque você contou uma história bonita que, mesmo sendo mentira, impressionou a pessoa de alguma maneira. Eu não sei, mas me parece que em algum momento aquela pessoa que é falsa, ela vai dar de cara consigo mesmo e vai perceber que, mesmo que ela tenha tido vantagem aqui e ali por conta da falsidade, da mentira, ela sabe que ela não vale muita coisa, né? Ela sabe que ela é rasteira. É mais ou menos como, usando o mesmo exemplo aqui, se o garoto cola na prova e tira uma nota 8 ou 9, mesmo que a mãe não dê bronca nele, ele sabe no fundo que a nota dele é 4, 3. Ele sabe que tem um 8 no boletim dele, mas ele sabe que ele mesmo não é 8, que ele é uma porcariazinha de um 3. Então, quando a gente fala de pecado, isso talvez teria que fazer um outro momento aqui só para falar de pecado na Kabbalah, mas o que a gente pode entender é o seguinte: a punição já está aí. Não precisa nem Deus te castigar. Porque você vai reconhecer em algum momento que, se você é falso e mentiroso, você não vale aquilo que as pessoas acreditam que você vale. Você é bem menor do que aquilo. Você é bem mais pequenininho, bem mais mesquinho e rasteiro. E só por isso, eu acho que
o pecado já foi cometido e a punição já foi dada. E quando a gente quer de verdade assumir uma outra postura, quando a gente quer ser sincero, a gente sabe que a gente vai pagar um preço. Mas pagar o preço é coisa dos honestos, né? É coisa daqueles que querem estabelecer uma relação verdadeira entre as pessoas e, se tiver que pagar, paga porque é justo. Não tem problema. É assim que a gente constrói um indivíduo de verdade. E quando a gente tem uma sociedade com indivíduos de verdade, essa sociedade se torna mais verdadeira. Acho que é isso que a gente pode falar até aqui. É bem legal, Marcelo. Com relação à mentira, veio aqui na minha memória um pouco sobre quando as pessoas são menores, crianças, tem a história do Pinóquio, né? Que tem aquele sentido figurado. A criança mente, porque também traz essa relação, mas acredita até que a mentira está mais relacionada até com o adulto do que com a criança, né? A criança, menos mal, ela está de uma forma ou outra dentro de uma inocência, mas o adulto já faz de uma forma consciente, querendo ou não, e buscando essa vantagem. Então, você vê que na história do Pinóquio, o nariz crescia, né? Do boneco. Do boneco. Então, a gente vê que existe assim, algumas consequências em cima dessa falsidade. E assim, Marcel, dentro desse mesmo conhecimento, né? Então, por que devemos ser sinceros? Por que a gente tem que ser sincero para ter uma recompensa? Essa é a questão. Ou a gente tem que ser sincero de coração, porque é nosso dever mesmo, é obrigacional? Porque hoje mesmo, a gente, uma vez eu fazendo entrevista até de trabalho, e aí eu perguntei, né, por que eu deveria contratar determinada. Aí ele falou, não, que eu sou honesto e trabalhador. Aí eu falei, rapaz, esse aí eu já não contrato, porque honesto e trabalhador, na minha forma de ver, todos nós temos que ser, né? Isso aí não é qualidade, isso aí tem uma regra geral. Mas, nos dias atuais, me parece que isso virou adjetivo, qualidade. Então, assim, infelizmente, no Brasil, que é já um Estado corrompido, né? O Estado corrompido, não é assim corrupções aleatórias como existe no mundo todo. Então, assim, demonstra muito a natureza do ser humano que está na condução, que está toda corrompida, né? Então, assim, como a gente procura ser sincero para estar plantando no dia a dia essa semente verdadeira no coração das pessoas, Marcelo? Então, a gente tem que ser sincero, como você disse aí, não é pelo prêmio, né, que a gente vai receber, nem para evitar a punição. Aqui que a Kabbalah entra um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais profunda. Muitas vezes a gente recebe uma educação onde a gente é tratado de uma maneira muito lógica, vamos dizer assim, mas muito lógica no sentido de ter uma recompensa imediata ou uma punição imediata. Então, por exemplo, no caso lá, se às vezes a mãe pega o filho mentindo, aí ela bate no menino, põe ele de castigo, sei lá, porque ela não quer que o menino minta para ela, ela diz que aquilo está errado. E mesmo que a criança cresça sabendo que é errado mentir, o que ela recebeu dessa educação foi de que ela vai se dar mal se ela mentir. Mesmo aqui na história do Pinóquio, acho que é uma história bem para criança pequena, mas quando a criança começa a crescer, a gente precisa mudar um pouco essa história aí. Porque no Pinóquio tem uma consequência que o nariz dele fica grande. Ele fica feio, todo mundo percebe que ele mentiu. E aí, se ele mente de novo, na frente de todo mundo, o nariz cresce mais ainda. E aí, se o Pinóquio deixar de mentir, ou se a criança deixar de mentir, vai ser para não ser punido. Ou porque o nariz vai crescer, ou porque vai levar uma surra da mãe. E a gente cresce com esse tipo de educação, imaginando que a gente não deve fazer o que é errado para não ser punido. A punição tem que existir, sim, né? Assim como a recompensa também tem que existir. Mas a Kabbalah vai dizer para a gente que a gente tem que dar um passo à frente disso, um pouco mais do que isso, e não apenas isso. Né? Quando a pessoa não entende, né? Quando não tem outro recurso, aí a punição tem que entrar.
Mas no caso de alguém que quer alcançar o Criador, quando você quer descobrir a verdade, o sentido da sua vida, quando você quer fazer da sua existência alguma coisa que realmente tenha significado para o teu próximo, você não pode se orientar apenas porque você vai ser punido, então você deixa de fazer alguma coisa. Você não tem que fazer a coisa porque você entende que aquilo é verdade e você sabe que se você falar a verdade, mesmo que naquele momento alguma coisa que você não queria vai acontecer e você podia se livrar disso mentindo, mas a pessoa precisa descobrir por trás dessa coisa toda que quando ela faz a opção de fazer as coisas de maneira correta, ela está construindo a si mesma como uma pessoa com muito mais valor. E isso vale muito mais do que evitar alguma consequência ruim naquele momento. Então, a criança no começo pode até ouvir a história do Pinóquio que o nariz cresce, mas depois, o que ela tem que escutar da mãe, ou do pai quando ela mente, é que o pai e a mãe ficaram muito magoados com isso. De que aquilo que ela fez está ferindo as outras pessoas, para despertar nela o sentimento de amor ao outro e não apenas o sentimento de sobreviver à punição, de evitar a punição, entende? Se não tiver jeito, tem que ser punido sim, porque senão fica descontrolado. Mas junto com isso, tem que fazer a criança sair dessa situação e o próprio adulto também, de parar de pensar naquilo que vai ser vantagem naquele momento, por isso eu vou fazer uma mentirinha aqui, para poder não sofrer essa consequência, mas a pessoa precisa descobrir um valor que é muito mais importante do que evitar uma consequência no momento. É quem você quer ser, que tipo de sociedade você quer construir, como é que você quer que as pessoas te tratem, você deve tratar as pessoas. Mesmo que isso te dê um prejuízo ali no momento, você está se construindo como uma pessoa com dignidade. E a dignidade ela tem que ser muito mais importante do que evitar alguma consequência ruim ou de que obter alguma vantagem aqui e outra ali, entende? A gente tem que descobrir que a dignidade vale muito mais do que as pequenas vantagens ou as punições. A dignidade tem que estar acima de tudo. Se você desenvolve um adulto assim, que ensina o filho assim, as pessoas vão descobrir na dignidade um valor muito mais importante que vai evitar com que as pessoas sejam falsas. É isso. Sabe, Marcelo, você falando nisso aí, eu uma vez tive uma experiência de ver num mercado, o cidadão é afrodescendente, o filho dele roubou um doce e escondeu assim atrás. Filho, foi passando pelo mercado, rapaz, quando o pai viu, meu irmão, mas na hora ele não quis nem saber, na frente de como, mas deu uma sua, velho, no moleque, e aí falou assim, você tá vendo aqui, você tem que honrar a nossa raça, a nossa cor, e aquilo ali, eu acho que para uns foi um absurdo, mas para mim que eu tava, foi tão bonito, eu falei, rapaz, falta pai igual esse cara aí. Então, eu tenho certeza que aquele cidadão ali de luz e que aquela criança ali recebeu o ensino certo para encarar a vida e poder ser uma pessoa melhor como todos nós. Então, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Divulgue seu trabalho e quarta que vem estamos aí. Opa! Então, mais uma vez aqui, eu quero agradecer a todo mundo, agradecer a oportunidade, dizer que eu concordo com você, acho que essa imagem foi muito bonita aí, apesar do menino levar um safanão aí, o pai colocou para ele a importância dele não degradar a imagem do grupo do qual ele faz parte, da família, do nome da família dele, e assim o pai está ensinando ele o valor de amar as outras pessoas e dar importância para elas. Espera aí o cachorro aqui. Desculpa aqui que eu estou gravando de casa, tá? Não, mas tá isso é muito importante que esteja sempre presente na educação dos filhos, e mais do que isso, para acontecer dessa forma, tem que estar presente no pensamento de cada pai e de cada mãe, principalmente nas ações, quando esse pai e essa mãe vão fazer alguma coisa na frente das crianças. Então, quem quiser aprender mais sobre Kabbalah, é só procurar a gente no Google, Escola de Kabbalah Brasil, lembrando que a Kabbalah é com K, com a letra K. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima semana. É isso aí, pessoal. Então, meus irmãos, eu mesmo que advoguei aí nesse sertão,
eu pude ver o que é dignidade. As pessoas chegavam lá com os documentos dobrados assim, num plástico, dentro de um saco, para não molhar debaixo do braço. E ele fala, doutor, isso aqui é a única coisa que eu tenho, é meu nome, é minha vida. E as pessoas assim que eu sempre vi, viu, Marcel? Sempre pagava certo, juntava um dinheirinho aqui, ia pagando, e assim, uma coisa assim que eu aprendi na minha vida, rapaz, que é muito bonito de ver. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado a vocês todos. Show de bola. Escola de Cabala Brasil.com.br. Acesse